Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Você ou não, ele virá. A profecia diz, a palavra diz que ele virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. A Voz da Profecia é um ministério que anuncia o Evangelho de Deus, as boas novas de salvação, desde o ano de 1943. Na verdade, primeiro programa evangélico do rádio brasileiro. Iniciou seu trabalho em plena Segunda Guerra Mundial, com o propósito de anunciar ao Brasil e ao mundo de que há um Deus no céu. Ele tem o controle da história nas suas mãos e no momento certo ele virá para buscar a sua igreja. E pela graça e poder de Deus, um dia nós estaremos juntos para sempre com o Senhor. A Voz da Profecia anuncia que Jesus breve voltará. Sim, ele virá. Foi ele quem prometeu e sua palavra é fiel. O seu testemunho é verdadeiro. Creia no Senhor e na sua palavra, viva segundo toda a palavra que procede da boca de Deus, porque o Senhor vem para buscar os seus filhinhos e nós estaremos juntos em sua eterna presença. Mas o quarteto que já cantou essa música, breve virá, vai cantar outras músicas também no programa de hoje. E você vai ver um testemunho de alguém que, mesmo no meio de muitas lutas e dificuldades, tem mantido sua fé em Deus, tem crido no Senhor, tem conseguido ver com os olhos da fé. E eu vou ter, é claro, o prazer de compartilhar com você mais uma vez a palavra de Deus aqui em nossa série Bem-aventurados. E nós vamos ver agora uma promessa de bênção de Deus, pensando especificamente em você e em mim. Nós que não vimos, mas cremos. Está no ar a Voz da Profecia.
sinto teu calor. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. De coração aberto eu venho te pedir, Senhor. Eu venho te pedir, Senhor. Teu toque incomparável, profundo e restaurador. A luz do teu Espírito, a glória do infinito me fazem bem. Prossigo caminhando à sombra do eterno que me sustém. Naquele dia eu quero estar em pé e face a face contemplar quem és. Quero cantar no coral dos redimidos, quero estar com os meus irmãos e amigos junto ao trono do grande Rei. Quero mostrar pro universo inteiro que só há um Deus verdadeiro e que só tu és Senhor. Na calma dessa hora eu venho te adorar, Senhor. A minha família sempre foi assim, muito unida mesmo, sabe? Minha mãe, ela sempre foi um apoio para mim. Ela foi em agosto de 2011. Ela estava assim, muito triste. Eu estive aqui num sábado e eu senti ela bem triste, né? E aí eu perguntei, mãe, o que foi? Não, não é nada, mas a gente tinha um compromisso com os amigos. Saí, a minha irmã já estava assim, adoentada. E aí saí com os amigos. E aí na segunda-feira de manhã, a minha irmã me ligou e falou assim, Verônica, vem aqui para casa porque a mãe não está bem. Eu levei ela no consultório. Quando a gente entrou na porta, ele falou comigo, Verônica, não é depressão, tua mãe teve um derrame. Ele bateu o olho nela, assim, ela teve um derrame e leva ela para o hospital agora. Então a gente criou muita esperança, assim, achando, bom, vai ser uma recuperação difícil, mas ela vai voltar para casa. Isso foi numa quinta, aí... na quinta, aí na sexta-feira à tarde eu estava no trabalho, me ligaram que era para eu vir para casa. Aí eu falei, mas por que eu vou para casa? Aí a minha prima se vê, só vem para casa. E aí eu falei, é minha mãe, né? Aí ela falou assim, Foi assim a perda de chão. A sensação que eu tinha é que tinha assim, sabe um quebra-cabeça quando você olha para ele e falta uma peça, né? O tempo todo eu olhava para o mundo e faltava alguma coisa, né?
E aí preocupada com o meu pai, preocupada com a minha irmã. A minha irmã, ela foi diagnosticada com um tumor de tronco cerebral. E aí ela foi perdendo tudo, né? A minha irmã, ela perdeu... Primeiro ela parou de falar, né? Ela fez a gastrostomia, parou de comer, né? Aí depois ela parou de falar e aí ela escrevia. Primeiro de tudo ela tinha parado de andar, né? Eu voltei, aí perdeu o movimento da mão esquerda, aí fez a gastrostomia, aí parou de falar, escrevia com muita dificuldade com a mão direita pra gente. Aí depois parou, também não conseguia mais escrever com a mão, né? Claro, não conseguia mais escrever e não podia mais usar a mão. E aí depois, aí ela se comunicava com a gente com os olhos, né? Sim, ou não, você quer isso, você quer virar, você quer isso, você quer aquilo. E com os olhos, até que um tempo depois ela fechou os olhos e a gente não tinha mais nenhuma comunicação com ela, né? E aí no domingo, 7h30 da manhã, a enfermeira que ficava com ela me ligou, falou: você pode descer? Eu morava aqui em cima, você pode descer? Posso. Aí eu cheguei e ela falou que ela tinha descansado. Então assim, Deus a levou em absoluta paz e tranquilidade, sabe? E eu percebi ali também que Deus estava trabalhando com o meu pai, porque a minha mãe, ela ficou muitos anos assim, falando para a igreja, acabaram cedendo, tipo assim, indo aonde eles realmente sabiam que deveria. Mas a minha mãe, tipo assim, olha, eu estou decidida, eu sou adventista, e ela falava. E ela ficou cerca de 10 anos esperando ele para batizar junto. E aí quando ela fez 70 anos, ela ia fazer 70 anos, ela falou: assim, eu não vou esperar mais, você não vai batizar? Ah, ainda não está na hora. Eu disse, então eu vou batizar no dia do meu aniversário. E aí teve uma vez que eu falei com ele assim: pai, o senhor sempre falou que queria morrer antes da mãe, porque o senhor não ia aguentar. O senhor viu a minha mãe morrer, o senhor viu a Vânia morrer. Assim, eu não acho que Deus fez isso de maldade, pai. Ele está te ensinando que o controle é dele, que o senhor precisa se entregar para ele. Eu disse, não está na hora. Por que você duvida, pai? Não duvido de nada. Eu só não acho que está na hora de me batizar. E aí, em agosto daquele ano, foi quando ele adoeceu. Então, ele falou assim: Verônica, eu não me batizei, Verônica, eu não me batizei. Aí eu falei assim: calma, pai, então depois você batiza. Não, mas tem que ser agora. Assim, pai, não dá para ser agora. Eu falei, mãe, mas tem que ser. Aí eu falei assim: pai, você não tem como batizar, você não quer sair? Não quero sair, e se eu não sair? Assim, pai, tem uma coisa que a gente faz na igreja que se chama profissão de fé. Aí eu expliquei para ele o que era profissão de fé. Aí assim, eu posso fazer isso? Eu posso fazer. E ele falava assim, gritando, sabe? Eu sentia que ele estava muito consciente, mas ele falava muito agoniado, sabe? E aí eu falei com ele: tem, pai, tem como fazer, claro que tem. Assim, então chama o Patrick, era o pastor Patrick. Durante esses 21 dias que ele ficou internado, eu acho que ele tinha muita angústia dentro dele também, de não ter, né, se batizado, de não ter aceitado e tudo. Então, quando eu disse para ele: pai, é a mesma coisa, fica tranquilo. E aí teve um momento que eu falei assim: pai, Deus já entendeu, tá bom? Fica tranquilo, porque Deus já entendeu. Então, quando eu falei, ele vem, ele dormiu, eu acho que ele dormiu absolutamente em paz e morreu em paz. Então, assim, foi uma história que difícil, hoje em dia ainda é muito difícil para mim, né? Às vezes tem dia que eu olho e falo assim: meu Deus, por que, né? Minha irmã, queria ter a minha irmã, a minha mãe, o meu pai. Deixa eu pensar, o meu avô. Assim, gente, mas por que a pessoa tem avô? Eu não tenho mais meu pai e a minha mãe. Mas, pelo menos eu tenho certeza, hoje, de que o único empecilho para eu não vê-los, os 4, sou eu mesma. Só se eu fizer alguma coisa para eu perder a minha salvação. Porque eles, eu tenho certeza, porque Deus me mostrou, enquanto antes deles morrerem, que os 3 estavam prontos, né? Então, tudo que eu peço a Deus é que eu continue vendo Ele na minha vida, vendo Ele atuar na minha vida, para que Ele volte logo, para que eu consiga dar o abraço que eu quero tanto tempo.
Como é bom quando a gente consegue enxergar com os olhos da fé. Como é bom quando o Senhor, pelo Espírito Santo, usando a palavra, e às vezes pessoas queridas, como a gente viu aí, o Senhor nos conforta, nos orienta, nos estimula a permanecermos crendo nele, mesmo que a gente não entenda muitas vezes porque certas coisas acontecem com a gente ou com pessoas que nós amamos, mas vale a pena seguir confiando no Senhor. E para fortalecer a sua confiança no Senhor, é que eu quero lhe apresentar esse material aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Talvez até você já o conheça, já até o tenha adquirido, né? Solicitado aqui para a gente, já tenha recebido. Eu ouço tantos testemunhos lindos aí de pessoas que pediram esse material, receberam, estudaram e passaram a ter uma compreensão mais profunda de certos aspectos da Bíblia através desse lindo material. E eu ofereço para você de presente, não lhe custa absolutamente nada. Pessoas que a gente aqui na Novo Tempo carinhosamente chamamos de anjos da esperança, eles já pagaram a conta desse material para você, porque eles querem que você receba esse material, porque eles creem nessa mensagem que está aqui, que é uma mensagem bíblica. Então, se você quer o DVD, é só pedir que a gente lhe manda. Entre em contato conosco através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente no horário comercial. E uma outra opção é você pedir esse material através do WhatsApp. O número está aí na sua tela. Anota esse número, manda a mensagem de texto para a gente e o DVD vai chegar às suas mãos gratuitamente. É hora de um pequeno intervalo, mas você já sabe, né, como funciona, coisa rápida. Algumas mensagens da Novo Tempo para você e daqui a pouquinho eu volto para nós pensarmos nesse tema lindo, os olhos da fé. Fica aí, não me larga não. Que privilégio ter a sua companhia, muito obrigado porque você escolhe estar aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança, para esse momento de estudo da Palavra de Deus aqui no programa A Voz da Profecia. Posso orar com você? Pense em Deus comigo agora. Pai querido, por Tua bondade nós te pedimos, fica conosco, Senhor, e ajuda-nos na compreensão de Tua Palavra. Tu sabes o quanto nós precisamos dela, Senhor. O quanto nós precisamos da luz do céu para iluminar os nossos caminhos nesse mundo às vezes tão confuso, tão complicado. Por isso eu te peço ajuda-nos, Senhor, nesta hora, no santo nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos então à palavra de Deus. Eu estou buscando aqui na minha Bíblia o Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Nós tivemos durante aí algumas semanas refletindo em bem-aventuranças no livro dos Salmos. Pois agora eu quero ver com você esta promessa de bênção aqui do Senhor Jesus Cristo, que está no Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. Está escrito assim: Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui Jesus está conversando com um discípulo chamado Tomé. E o mestre diz assim, eu repito, porque me viste, creste, e agora vem a promessa, bem-aventurados ou felizes os que não viram e creram. Às vezes eu fico pensando que privilégio tiveram aquelas pessoas que conviveram ali com Cristo, né? Nos dias em que o próprio Filho de Deus se tornou homem e habitou entre os homens. Que privilégio tiveram aquelas pessoas que viviam ali em Israel naquela época, no primeiro século da era cristã. Já pensou que coisa tremenda, hein? Puderam vê-lo, puderam conviver com ele. Quando fui certa vez a Israel e tive a oportunidade de andar ali por vários lugares por onde nosso Senhor Jesus Cristo andou, muitas vezes eu ficava pensando assim, gente, como eu gostaria de ter vivido aqui naqueles dias para poder vê-lo. Muitas pessoas que têm essa oportunidade, né, de ir a Israel têm esse mesmo sentimento, esse mesmo pensamento. A gente fica olhando ali todos aqueles lugares,
por exemplo, o Mar da Galileia, as praias ali do Mar da Galileia, onde Jesus pregou, a região de Cafarnaum, ou mesmo em Belém, ou em Jerusalém, e a gente olha aqueles lugares todos e pensa assim, o mestre andou por aqui, já pensou se eu tivesse vivido naqueles dias, se eu tivesse tido o privilégio de vê-lo pregar, de vê-lo realizando milagres, se eu tivesse a oportunidade de estar entre os seus ouvintes, que coisa tremenda, não é? Como foram privilegiados, como foram felizes aqueles que naqueles dias conviveram com Cristo. Mas o texto que nós lemos aqui, Jesus disse que mais felizes são os que não viram e creram. Jesus está dizendo que mais felizes somos nós, você e eu, que mesmo não o tendo visto, nele nós temos crido. Isso graças à fé que nos foi concedida, não é? Pelo Espírito Santo, oh, bendita fé, concedida pelo Espírito a você e a mim. Como eu disse há pouco, Jesus, antes de dizer bem-aventurados os que não viram e creram, Jesus repreendeu o seu discípulo Tomé pela sua incredulidade. Por isso que Jesus disse, por que me viste e creste? Se você verificar aqui comigo, por exemplo, no verso 24, vamos começar aqui no verso 24, é João 20, verso 24. Está escrito assim, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. No domingo da ressurreição, quando Cristo se apresentou aos seus apóstolos, Tomé não estava no meio deles naquele momento. Aí no verso 25 está escrito, disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo nenhum acreditarei. Os discípulos disseram para ele, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, nós o encontramos. Mas Tomé disse, ei, mas para mim, a declaração de vocês não é suficiente. Eu tenho que vê-lo com os meus próprios olhos, eu tenho que tocar nas suas feridas. Se eu não tiver essa experiência, então ele diz assim, de modo nenhum acreditarei. Apesar do testemunho dos apóstolos, apesar de Tomé certamente ter algumas vezes ouvido o próprio Cristo dizer que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ressuscitaria, mesmo tendo ouvido o testemunho dos apóstolos e tendo ouvido Jesus durante sua vida anunciar sua morte e ressurreição, quando Cristo ressuscita, os apóstolos testemunham, contam para Tiago, Tiago não acredita. E do mesmo jeito que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam o sofrimento final de Cristo, seu julgamento e sua crucifixão. Os 4 evangelhos também fazem questão de mencionar a ressurreição de Jesus, porque tão importante quanto sua morte foi naturalmente a sua ressurreição. E olha aqui, quando a gente compara as narrativas dos 4 evangelhos, a gente percebe uma coisa, Tomé, ele não foi o único incrédulo, ou não. De modo geral, os apóstolos foram incrédulos em relação à ressurreição de Jesus. Maria Madalena e outras mulheres, de acordo com os evangelhos, foram as primeiras que tiveram a oportunidade de ir ao sepulcro e encontrar o sepulcro vazio, e a Bíblia diz que os anjos disseram para elas assim, olha, Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou. E vocês devem dizer isso para os seus apóstolos, digam para eles que Jesus ressuscitou. E as mulheres saíram dali e disseram, olha, tiraram o Senhor do túmulo, nós não sabemos onde o puseram. Só depois que Maria vê Cristo é que ela de fato diz para os apóstolos, ele vive, eu vi. E os discípulos, inclusive, diante do relato de Maria e das mulheres, está escrito que eles não creram. E eles pensavam assim, não, isso aí deve ser um delírio. Depois, então, Jesus aparece a 2 dos seus discípulos que estão indo de Jerusalém para uma pequena aldeia próxima chamada Emaús. E quando os 2 reconhecem e descobrem que eles estavam sendo acompanhados e orientados por Cristo, eles voltam apressadamente a Jerusalém e anunciam aos discípulos
Mas a Bíblia diz que os discípulos não deram crédito ao testemunho desses dois que iam na direção de Emaús e se encontraram com Cristo, mas finalmente Jesus então aparece a todos os discípulos e os repreende pela incredulidade deles. Você pode imaginar isso? Aqueles homens conviveram com Cristo. Eles ouviram os sermões, as mensagens de Cristo, inclusive relativas à sua própria experiência de que ele iria morrer e iria ressuscitar. Os discípulos viram milagres realizados por Jesus, inúmeros, inclusive quando Jesus ressuscitou pessoas. Mas eles não tiveram fé suficiente para crer na ressurreição de Jesus, até que tivessem a oportunidade de vê-lo com os próprios olhos, de se encontrarem realmente com Cristo. Todos os apóstolos precisaram ver para crer. Mas nós, e aqui está o ponto, nós não o vimos viver nesse mundo. Nós não vimos Jesus realizar nenhum milagre, nós não ouvimos nenhuma pregação do Senhor. Nós não estávamos lá em Jerusalém quando ele foi crucificado. Nós não o encontramos também após a sua ressurreição. Nós nunca vimos as marcas nas mãos de Jesus, feitas pelos cravos. Mas ainda assim nós cremos. Nós temos crido que ele viveu. Nós cremos que ele morreu sim na cruz, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que ele está intercedendo no santuário celestial e pela sua graça e bondade, ele virá para buscar a sua igreja. Nós temos crido, apesar de não termos visto, de que em Jesus Cristo nós temos vida eterna. A gente crê pelo testemunho dos que viram, não pelo que nós vimos. É isso que Jesus está enfatizando aqui, quando ele diz assim, bem-aventurados, felizes os que não viram e creram. Inclusive Jesus, pouco antes da cruz, ele orou por nós. Ele clamou ao Pai que nos abençoasse, que nos ajudasse, e sem dúvida, é a resposta da oração de Cristo que nos faz crer mesmo sem ver. Aqui, olha, João, capítulo 17, está registrada a oração chamada oração sacerdotal de Jesus, e no verso 20, João 17, verso 20, está escrito assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Jesus está orando ao Pai pelos seus discípulos, mas em determinado momento ele pensa em você e em mim. Jesus pensa no futuro e diz assim, eu peço não só por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Nós temos crido no Senhor por intermédio da sua palavra. E que fé preciosa nós recebemos. Uma fé firme, forte, que nos leva a crer no que nós não vimos. Isso é coisa de Deus em nossa vida. Outro dia, estudando a palavra do Senhor, li um texto que naturalmente eu já havia lido outras vezes. Mas nesse dia, essas palavras falaram ao meu coração de uma forma mais forte. Acontece muitas vezes assim, não é? Você encontra um texto que você já leu outras vezes e que de alguma maneira foi importante para você, mas no outro dia esse texto passa a ter um colorido diferente e a mensagem torna-se mais enfática, mais profunda, parece assim muito pessoal, muito direcionada exatamente para você. Eu estou me referindo ao fabuloso texto que está na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Já deixei até marcado aqui. Se você tem aí, quiser acompanhar na sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, do verso 3 até o verso 9. Pedro está falando exatamente a respeito desta fé, desta confiança em Deus que nos faz crer mesmo sem ver. Pedro está glorificando a Deus porque através do Espírito Santo e da palavra o Senhor nos concede o dom da fé. E esta fé que nos faz felizes, crendo no Senhor e na sua palavra, está aqui. Vou ler agora primeira carta de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro já começa glorificando a Deus.
Já começa exaltando o Senhor e diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos coloca em nós uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus. Ele diz assim, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, imarcessível, reservada no céu para vós outros. Pedro está dizendo assim: olha, esse Deus maravilhoso que nos atraiu para si e que nos concede o dom da fé mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, Ele tem para nós algo que é de valor incomensurável, é algo insofismável, é algo que está muito além do melhor e do maior que a gente pode imaginar. Deus tem para nós uma herança imarcessível, grandiosa. E Ele segue dizendo assim: está reservada para nós no céu, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É a fé que nos faz crer que a salvação final, eterna e gloriosa virá para aqueles que confiam no Senhor. Nisto, Pedro diz assim: exultais, ou alegrai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro está dizendo: a alegria está aqui no nosso coração, que é colocada em nós por meio dessa fé preciosa que nos foi concedida, que nos faz crer mesmo sem ver. Mas olha aqui, diz Pedro, apesar dessa alegria que temos, é possível que em algum momento, enquanto seguirmos nesse mundo, nós sejamos contristados por várias provações. Mas ele diz assim: é por breve tempo. E Deus só permite isso se for necessário. Em outras palavras, Deus só permite que seus filhos sofram nesse mundo quando esse sofrimento de alguma maneira poderá ajudá-los, poderá fazê-los crescer, aprender, amadurecer, fortalecerem-se inclusive na fé. E aí ele segue dizendo assim: para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. E agora ouça: a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Vocês não o viram, diz Pedro, mas vocês o amam. Oh, sim, vocês não tiveram o privilégio de vê-lo, mas vocês têm crido nele e vocês têm exultado com alegria indizível, cheio de glória, e assim vocês obtêm o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. Que fé preciosa, que confiança grandiosa o Senhor colocou em nosso coração por meio da palavra e por meio do Espírito Santo. Quem tem fé, essa preciosa fé, como diz Pedro, muito mais valorosa do que ouro, mesmo ouro puro. Quem tem essa preciosa fé vê o invisível e crê no impossível. Sim, crê no impossível. Eu estou pensando agora numa garota muito linda. A Virgem Maria, lembra da história de Maria? Era apenas uma jovenzinha que estava noiva, sonhando com seu casamento, lá em Israel. E um dia o anjo Gabriel foi visitá-la e disse para Maria que, a despeito de ser virgem, por obra do Espírito Santo, ela ficaria gestante, ficaria grávida. Naturalmente que Maria, naquele momento, ficou assim meio perplexa e disse: mas como pode? E o anjo disse: Maria, o Espírito Santo descerá sobre você. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra e o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Porque para Deus, disse o anjo a Maria, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E olha aqui uma coisa, Maria acreditou na palavra do Senhor. Maria acreditou no impossível, afinal de contas, uma virgem ficar gestante. Maria acreditou. E eu gosto do texto que diz que
Certo dia, Maria foi visitar Isabel, que era parente dela, e quando Maria chegou para falar com Isabel, Isabel foi possuída pelo Espírito Santo. Isabel disse assim para Maria: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Isso está lá em Lucas capítulo 1. Bem-aventurada, disse Isabel para Maria, aquela que creu, aquela que acreditou, porque agora serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Você é feliz, Maria, você é bem-aventurada, porque você acreditou no impossível, porque você está crendo de todo o seu coração que Deus pode realizar o impossível. A fé é assim. Quem tem fé, a genuína fé bíblica, crê no impossível e vê o invisível. A fé é uma confiança incondicional em Deus, inclusive aconteça o que acontecer. É assim. Repito, a fé é uma confiança incondicional em Deus. Aconteça o que acontecer. Sabe, meu amigo, minha amiga, a genuína fé não está centrada nas respostas de Deus, mas em Deus. Quando você tem a fé genuína e aprofundada, amadurecida, não importa a resposta de Deus, você vai continuar crendo em Deus, você vai continuar exercendo e revelando a sua fé. Deus pode dizer não à sua oração, ao seu pedido, e ainda assim Ele continua sendo Deus. E se você tem uma fé amadurecida, você continua crendo que Deus é bom, de que Deus pode lhe ajudar, que Deus quer lhe ajudar, Deus sabe como lhe ajudar. Você compreende isso? Eu gosto de dizer que a verdadeira fé não é receber respostas imediatas às nossas orações. É claro que isso acontece muitas vezes, é maravilhoso quando acontece, mas o que prova, sela, confirma, autentica a verdadeira fé é quando a gente, mesmo sem ter as respostas que queremos, nós continuamos crendo no Senhor. Você compreende isso? Essa é a fé amadurecida. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus, Ele me ama, Ele tem poder para me ajudar, Ele sabe como me ajudar, Ele quer me ajudar. A genuína fé, repito, não está centrada nas respostas de Deus, mas no próprio Deus. E eu citei o exemplo de uma garota, Maria, a Virgem. Eu posso citar o exemplo agora de 3 garotos, de 3 jovens hebreus que certa vez foram capturados em Israel e levados para a Babilônia. É provável que você conheça a história deles também. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invade Jerusalém e leva milhares cativos para a cidade de Jerusalém, para o seu império babilônico. Aliás, para a cidade de Babilônia, para o império babilônico. E a Bíblia diz que em determinado momento, esse rei da Babilônia, Nabucodonosor, que era muito orgulhoso, muito arrogante, ele resolveu construir uma grande estátua toda de ouro, representando ele mesmo e seu império, sua força, seu poder. E ele estabeleceu que todas as pessoas que estavam ali, naquele local onde a estátua foi erguida, deveriam, no momento da inauguração da estátua, deveriam se ajoelhar e adorar a estátua que ele havia edificado para sua própria glória. E esses 3 jovens hebreus, a palavra de Deus diz que eles estavam ali, porque viviam em Babilônia nesses dias, como disse, foram levados cativos para lá. E quando a grande estátua foi erguida e foi anunciado que todos deveriam se prostrar e adorar a estátua, os 3 jovens hebreus não adoraram. Porque eles eram fiéis a Deus, eles conheciam os mandamentos da lei de Deus, inclusive o 2º mandamento da lei de Deus, que diz que nós não devemos nos prostrar, não devemos adorar e não devemos render culto a nenhuma imagem. Eles não prostraram, eles não reverenciaram a imagem. E havia sido dito que quem não se ajoelhasse, não adorasse a imagem, a estátua seria lançada na fornalha de fogo ardente. E os jovens não se prostraram. E o assunto foi levado ao rei, e o rei os chamou e disse: mas como assim vocês não se prostraram? Eu vou dar a vocês uma segunda chance. De certa forma, parecia até misericordioso. Eu vou dar a vocês uma segunda oportunidade.
Mas agora fiquem sabendo, disse o rei para eles, se vocês não se ajoelharem, não se prostrarem, vocês serão lançados na fornalha. Você quer ver a resposta dos 3 jovens? É muito boa, não é? É uma resposta que revela uma inabalável confiança em Deus. Porque assim, a genuína fé está centrada em Deus e não nas respostas de Deus. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus para aqueles que nele confiam. Daniel, capítulo 3. Livro do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do verso 16. Quando o rei Nabucodonosor diz, vou dar a vocês uma segunda chance, mas saibam que se vocês não se ajoelharem dessa vez, não adorarem a imagem que eu edifiquei, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Olha aqui a resposta. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Uau! Muita confiança, não é? Muita coragem, muita disposição de viver segundo a palavra de Deus, mesmo sabendo das consequências que viriam. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos. Mas se não, fica sabendo que mesmo assim nós não serviremos aos teus deuses. Se vivermos, para o Senhor viveremos. Se morrermos, para o Senhor morreremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Agora eu estou citando Romanos 14, verso 8. Paulo diz isso, não é? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Quanta confiança em Deus. Aconteça o que acontecer, Deus é Deus. E nós somos leais a Ele, somente a Ele. Isso é crer sem ver, ou crer antes de ver, ou mesmo eu poderia dizer que isso é crer mesmo não vendo. Deus seja louvado por isso. Mas o final da história é conhecido. Nesse caso aqui houve uma intervenção grandiosa do Senhor. O rei jogou os 3 jovens na fornalha, mas depois se impressionou ao ver que em vez de 3, lá estavam 4. Porque o próprio Deus, o Senhor Jesus, esteve lá com eles. E eles não tiveram absolutamente nenhum prejuízo a despeito de terem entrado naquele lugar horrível. Porque o Senhor os guardou, o Senhor os livrou. Mas o que me encanta é ver que esses jovens estavam dispostos a experimentarem esse livramento extraordinário de Deus ou a mesmo serem sacrificados por causa da sua lealdade a Deus. Vivendo ou morrendo, eles estavam decididos a viverem em lealdade ao Senhor. Eu gosto de um pensamento de Agostinho. Ele dizia assim: a fé consiste em crer no que nós não vemos, e a recompensa da fé é ver o que cremos. Repito para você, a fé, dizia Agostinho, consiste em crer no que nós não vemos, e a recompensa da fé é ver o que cremos. Muitas vezes a gente não vê de forma imediata aquilo que cremos. A gente não tem de forma imediata a recompensa da nossa fé. Mas um dia a recompensa virá. Um dia tudo será esclarecido. Um dia nós veremos que de fato valeu a pena. Vale a pena e valerá a pena para sempre. Ser fiel a Deus e continuar crendo nele, mesmo sem ver. Eu disse há pouco que quando estive em Israel, eu ficava pensando assim, como eu gostaria de ter estado aqui para ver Jesus, para ouvir Jesus. E sabe que às vezes eu ouço algo desse tipo.
Não faz tempo eu estava conversando com uma senhora, com uma irmã querida da igreja, e ela expressou esse pensamento, e nós estávamos falando sobre o milagre da ressurreição de Lázaro. E eu me lembro que ela disse assim: ô pastor, como eu gostaria naquele dia ter estado lá em Jerusalém, no meio daquela multidão. Porque o milagre da ressurreição de Lázaro, talvez você saiba, é João capítulo 11, ele foi realizado em plena luz do dia, diante de uma multidão. E ela dizia: pastor, como eu gostaria de ter estado lá para ter visto esse milagre, ter acompanhado esse momento grandioso, extraordinário. E quando eu conversava com essa irmã e ela expressava assim esse seu sentimento, esse seu desejo, eu disse para ela, e digo agora para você também, eu disse: irmã querida, eu lhe tenho uma boa notícia. A boa notícia é que, se a senhora crê no Senhor de todo o coração e permanecer crendo, um dia a senhora terá um privilégio maior do que tiveram aquelas pessoas que estavam em Jerusalém naquele dia, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Oh, sim, a senhora vai ter um privilégio muito maior do que eles tiveram, se a senhora continuar crendo no Senhor, porque a palavra de Deus diz que um dia nós teremos o privilégio de ver Jesus assim como Ele é, e nós seremos semelhantes a Ele. Isso está lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. João diz: amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aqueles que conviveram com Cristo em Israel não tiveram o privilégio de vê-lo assim como Ele é. Ainda que tenham tido uma oportunidade grandiosa, mas a divindade de Cristo, a glória de Cristo, estavam veladas por sua humanidade e não poderia ser diferente. Mas quando Jesus voltar, João diz que nós vamos ter o privilégio de vê-lo como Ele é, nós vamos vê-lo em toda a sua glória, em todo o seu esplendor. E tem mais, quem conviveu com o Jesus de Nazaré teve a oportunidade de vê-lo por alguns anos. Ele viveu aqui apenas 33 anos, mas quando a eternidade começar, nós teremos a alegria de convivermos com o nosso Senhor por um tempo sem fim. Nós vamos ter o privilégio de estar com Ele por toda a eternidade. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo continue atuando na sua e na minha vida, para que nós sigamos enxergando com os olhos da fé. Porque quem tem fé vê o invisível e crê no impossível. A grande marca da genuína fé, lembre-se disso, é crer, seguir crendo, mesmo quando às vezes não temos respostas ou não temos as respostas que gostaríamos de ter. Bem-aventurados, disse Jesus, aqueles que não viram e creram. Chegou a hora da música. O quarteto vai entrar e vai glorificar a Deus e, é claro, a música tem tudo a ver com o que a gente acabou de pensar. Arautos do Rei, sim, eu creio. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Essa vida aqui só me traz aflição, e eu não sei até quando será. Pela fé, vida eterna e paz eu terei, quando enfim eu chegar lá no lar. Sim, eu creio em Jesus,
capaz de salvar. Transformou a milhares e em mim operou junto à cruz. Quero sempre estar. Sim, eu creio na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou. Se a fé vacilar, quero a cruz me apegar, pois ali meu Jesus me salvou. Siga crendo, não desista. E se a fé vacilar, pegue-se à cruz, corra para os braços de Jesus, jogue-se na presença do Senhor e clame a Ele por sua misericórdia. Lembra da promessa de Deus? Jeremias 29, verso 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas eu quero ler um outro versinho antes da gente orar. Está aqui na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 27. O autor de Hebreus aqui está se referindo a Moisés, um grande líder e homem de Deus no passado. Hebreus, capítulo 11, verso 27 diz assim: pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Moisés permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Que Deus nos dê essa fé. Permaneça firme em nome de Jesus, como quem vê aquele que é invisível. Porque são felizes, disse o Mestre, aqueles que não viram e creram. Vamos clamar ao Senhor que pelo Espírito Santo nos conceda o dom da fé. Essa fé preciosa, que é firme e forte, que nos faz seguir amando a Deus de todo o nosso coração e confiando na sua palavra. Essa fé que dá sentido e propósito à nossa vida. Essa fé que vence o mal com o bem e nos faz mais que vitoriosos, mais que vencedores. Deus abençoe você. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus que nos ajude nesse propósito. Ó Deus amado, Tu sondas o coração de cada um de nós e sabes todas as coisas. Quantas vezes, Senhor, a incredulidade nos acompanha e tenta nos derrubar. Por isso, nessa hora, nós te suplicamos, Pai, fortalece em nós o dom da fé, para que permaneçamos crendo mesmo sem ver, na certeza de que o Senhor é Deus, o Senhor nos ama, o Senhor cuida de nós e a nossa vitória é certa em Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vamos para frente. A nossa vitória vem do Senhor, porque Ele é Deus e nós pertencemos ao nosso Senhor. Deus te abençoe. Firme na fé. Um abraço. A gente se vê. Tchau.